Filmando a transmissão. Sim. O espaço, o senhor vai ficar sentado ou vai... Eu vou ficar meio andando, viu? Mas tem uma coisa que tem um... Tem. O espaço vai ser, o limite é a bancada. Tem que estar dentro da bancada. Não, mas eu vou ficar desse lado aqui. Tá bem? Você pode sentar aqui e olhar para lá. É, Porque lá tem um retorno do que vai estar passando aqui. não, tudo bem. Ok. Tá bom? Boa tarde a todos. Hoje o IAD Ribeirão Preto tem a grata satisfação de receber o professor Goldenberg. Nós já distribuímos aqui o anúncio, né? E nesse anúncio nós fizemos um breve resumo do currículo do professor Goldenberg, né? Eu vou só repetir alguns pontos, né? O professor Goldenberg é doutor em Física pela Universidade de São Paulo e ele foi o nosso reitor no período de 86 a 90. Ele foi presidente da Companhia Energética de São Paulo, presidente da SBPC, da Sociedade Brasileira de Física, secretário do Meio Ambiente da Presidência da República, ministro do Governo Federal e secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Foi também diretor do Estudo de Física, teve várias posições como professor visitante no exterior e teve alguns prêmios importantes que eu queria destacar, como foi selecionado pela Time Magazine como um dos 13 Heroes of the Environment na categoria de Leaders and Visionaries de 2007 e recebeu o prêmio Blue Planet Prize, concedido pela Asahi Glass Foundation. Eu queria comentar alguns outros aspectos que não estão nessa biografia, mas que para mim foram muito importantes e que envolvem o professor Goldenberg. Eu entrei em 1973 no curso de bacharelado em Física, no Instituto de Física de São Carlos. E naquela época não existia internet, e quando a gente queria saber alguma coisa nova, tinha que ir à biblioteca, geralmente lia uma revista que chegava aqui 2 ou 3 meses depois de ter sido lançada no exterior, porque vinha por via marítima, né? Quando a assinatura estava em dia, porque muitas vezes o câmbio também não permitia isso. Tinha os seminários departamentais, que normalmente traziam uma pessoa externa, né, por mês. Também as viagens eram caras, né, aéreas principalmente. De modo que a gente, para se manter atualizado, ia às reuniões anuais da SBPC e da SBF, Sociedade Brasileira de Física e Progresso da Ciência. E o professor Goldenberg foi presidente da SBF justamente nesse período, de 75 a 79, quando eu era aluno de graduação. Então, eu aprendi a admirá-lo ao presidir essas reuniões da SBF. Nós vivíamos a época do governo militar, onde a restrição à expressão era nítida, tinha que tomar cuidado com o que falava, e o Brasil negociava um acordo nuclear com a Alemanha, o grande acordo que resolveu o problema de energia do país, 12 reatores, algo assim, né? Com uma tecnologia jet nozzle, que nunca mais se ouviu falar, e a SBF se debatia sobre esses assuntos, e o professor Goldenberg, com muita habilidade, conseguia, né, controlar os nossos colegas, né, que geralmente têm um ímpeto muito grande. Bom, esse foi o primeiro contato com ele como estudante. Depois eu fui contratado aqui em 1981, e logo em seguida, em 86, né, 96, o professor Goldenberg, 86, né, 86 a 90, o professor Goldenberg foi escolhido reitor. Eu me lembro que o mote da campanha era reerguer a USP. E ele realmente reergueu a USP. Ele fez um trabalho incrível, primeiro conseguindo negociar um empréstimo com o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que permitiu que a gente resolvesse crônicos problemas de infraestrutura. A universidade realmente estava passando por um gargalo tremendo, não tinha esse espaço, não tinha salas, né? Estou vendo aqui alguns colegas da Física e a Química, esses prédios novos que tem aqui em cima, foram construídos com o projeto BID. A Biologia também, né, ganhou um grande prédio do projeto BID, e com isso a nossa faculdade pôde ser arranjada. Ele também conseguiu negociar com o governo do Estado a autonomia didática financeira, que permitiu que nós tivéssemos um orçamento que ele é dado, né, baseado na arrecadação do ICMS, e que nos permite planejar, né, e executar esse orçamento ao longo dos anos. Isso foi uma invenção incrível e que permitiu a USP se tornar no que ela é hoje.
As universidades federais, até bem pouco tempo atrás, não tinham esse mecanismo e passavam por tremendas agruras, né? Nós, felizmente, passamos a ter esse mecanismo. Tem uma outra coisa que o professor Goldenberg fez também, que para nós de Ribeirão é muito importante. Ele escolheu como vice-reitor o professor Cruz, André Ricciardi Cruz, que infelizmente nos deixou prematuramente. No meio da gestão, ele teve um ataque cardíaco, faleceu. E o professor Cruz era docente da Faculdade de Medicina e ex-diretor da Faculdade de Filosofia. Eu me lembro até hoje da alegria do professor Cruz ao vir aqui nos finais de semana e promover reuniões no campus. Ele queria levar para o reitor o que o campus estava pensando, o que o campus estava precisando. E a primeira reunião que ele organizou foi com a filosofia, porque ele disse: eu fui diretor aqui e quero que vocês sejam os primeiros a se expressar. Bom, e além disso, né, não menos importante, o professor Goldenberg foi o criador do IEA de São Paulo. E se não tivesse o IEA de São Paulo, nós não teríamos esse polo aqui hoje. De modo que eu só tenho a agradecer ao professor Goldenberg pela toda a dedicação que ele fez à universidade. E hoje ele também vai ser agraciado com o título de cidadão ribeirão-pretano. Vejam que é uma proposta do vereador Gilberto Abreu, que é do Partido Verde. Creio que isso se deve a destacar da atuação do professor Goldenberg na área ambiental. Então eu não quero me alongar mais, queria agradecer ao professor Goldenberg e passar a palavra a ele. Muito obrigado. Olha, muito obrigado, Oswaldo. E você fica lembrando desses eventos do passado, a gente se dá conta, né, de como a gente envelheceu, né? Fazem 20, 30, 40 anos que essas coisas aconteceram, né? E para os jovens que não viveram essas batalhas, é bom ouvir um pouco disso, né? Porque essas magníficas facilidades que vocês têm hoje, aqui em Ribeirão Preto, ou em São Carlos, ou em São Paulo, elas custaram suor e sangue, né? E é claro que há problemas ainda, não quero minimizar os problemas que restaram, mas o fato é que a Universidade de São Paulo se tornou, como vocês sabem, a melhor universidade da América Latina, né? E é a única universidade que está listada entre as 100 ou 150 melhores universidades do mundo. Essas listagens, esse ranking, essa classificação, ela é muito subjetiva e ela é feita em geral por pessoal dos países industrializados, que não conhecem direito as nossas universidades e nem o nosso mundo. Se eles conhecessem, a Universidade de São Paulo não estaria no número 120 ou 130, mas estaria provavelmente entre as 50 melhores universidades do mundo. É uma coisa muito significante, porque existem no mundo 20 mil universidades. Quer dizer, você está entre as 100 melhores universidades, 100 ou 200 melhores universidades do mundo, está no 1% que está no topo. É muito significante. E a diferença que há entre o ranking da Universidade de São Paulo e as grandes universidades americanas é por uma nota pequeníssima. É como nota de corte no vestibular, viu? Quer dizer, tem um monte de gente que está ali. E a Universidade de São Paulo, ela se tornou a melhor universidade da América Latina, o que não foi fácil, porque havia universidades muito mais antigas que a Universidade de São Paulo. Uma Universidade de Buenos Aires ou a Universidade Autônoma do México, que não só eram mais antigas, como eram melhores, né? Na Argentina, em 1915, o analfabetismo tinha desaparecido. Não havia analfabetos na Argentina. Em 1915. Né? E nós ainda estamos com uma taxa de aqueles 5%, 5 a 10% de analfabetos, né? Que todo ministro de Educação diz que eliminou, né? E que continuam sendo 5 a 10%. Né? Mas, junto com esse problema, nós temos uma universidade que é uma das boas universidades do mundo. Né? E eu acho que a existência do Instituto de Estudos Avançados, em São Paulo e aqui, é um indício da pujança da universidade. Porque é claro que na medicina, ou na física, ou na química, se fazem pesquisas muito significantes, mas o que acontece é que o nosso mundo está mudando
e tem uma porção de problemas que viraram problemas interdisciplinares. Lamentavelmente é isso. Não dá mais para resolver os problemas como sendo um problema de medicina, ou um problema de engenharia, ou um problema de física. E o Oswaldo estava me explicando, e o Instituto de Estudos Avançados está procurando, digamos, nuclear grupos que fazem isso. Nós estávamos conversando um pouco. Então, se preocupar, por exemplo, com as consequências do aumento do carbono na atmosfera é uma dessas preocupações. Né? Sabe, nós estamos fazendo uma coisa que não tem precedente na história da humanidade. Nós estamos mudando a composição da atmosfera, olhando como físico, né, que é da área de onde eu venho. Né? Isso é absolutamente inquestionável. Não precisa acreditar no efeito estufa, não precisa acreditar em nada. A composição da atmosfera está mudando. Antes da era industrial, havia na atmosfera aproximadamente 270 partes por milhão de CO2, hoje tem 380. E cresce 0,5% por ano. Porque nós estamos queimando os combustíveis fósseis e jogando na atmosfera. Essa é uma mudança física, não tem controvérsia nenhuma, você mede isso. Né? Agora as controvérsias começam porque você quer saber agora o que isso significa, quais são as modificações que isso traz. E aí tem modificações no aumento do nível do mar, que é um problema que os oceanógrafos olham, tem problemas de estabilidade dos continentes, tem problemas médicos, etc. Então, é preciso que, dentro das universidades, que tem um enorme potencial de conhecimentos, que a gente identifique tópicos que exijam expertise, que exijam sabedoria em vários campos. Né? E é por isso que o Instituto de Estudos Avançados foi criado em São Paulo. Ele acabou ganhando um pouco de caráter mais político. Os cientistas da área de humanidades, de modo geral, tendem a dominar essas coisas. Né? E vamos ver o que vai acontecer aqui em Ribeirão Preto. Né? Mas pelos dois grandes projetos que o Oswaldo está tentando estruturar, eu acho que vai ser uma coisa um pouco mais equilibrada. Muito bem. Olha aqui, eu havia preparado uma apresentação que eu vou fazer aqui, que tem o seguinte título, Energia no Estado de São Paulo e Sustentabilidade. Eu não quis fazer uma apresentação do programa do etanol. É um programa no qual eu tive um papel útil no começo, porque foi o nosso grupo, em 1978, que identificou que etanol é a energia do sol liquefeita. Quer dizer, realmente, quando você abastece o seu carro, você está jogando energia solar. Sabe, a energia solar, como você sabe, né, eu estava vendo agora, vindo de avião de São Paulo, né, o sol irradia a Terra com 170 mil vezes a energia que nós usamos, que a humanidade toda usa. Quer dizer, do sol vem 170 mil vezes mais energia do que nós usamos. Não é mesmo? E acontece que essa energia tem uma densidade muito baixa, né? Você não consegue captar ela. Né? Não é mesmo? E a natureza se encarregou disso. Né? Ela fez árvores crescerem, as árvores foram soterradas há 100, 200 milhões de anos atrás e viraram carvão ou petróleo, coisas desse tipo. Nós hoje estamos queimando e devolvendo essas coisas para a atmosfera. Mas com cana-de-açúcar, não é mesmo? Que é um produto que acho que foi o Martim Afonso de Souza que trouxe aqui para o Brasil em 1530, uma coisa assim, não é mesmo? Ela capta a energia do sol e depois a gente, nas destilarias que tem aqui por perto, eles fazem pinga, né? Ou não é mesmo? Ou então organizam do jeito tal que você pode colocar no seu automóvel. É uma coisa muito importante. Né? Isso era reconhecer, digamos, quantitativamente como é que isso foi feito. Foi o primeiro trabalho que eu fiz nessa área, né? E foi por isso que a revista Time ficou tão impressionada. Né? E era uma coisa muito simples, mas é que ciência é muito simples. Depois que você resolve esse problema, é trivial. Né? Vocês todos são cientistas aqui, né? Depois que você descobre, é absolutamente trivial. Né? O problema é descobrir na primeira vez. Então, eu resolvi fazer uma apresentação que é como é que está o estado de São Paulo, como é que está a energia no estado de São Paulo
e sustentabilidade, que é um tema unificador. Né? Quer dizer, nós não queremos apenas um Estado onde tem energia para todos. Né? Nós queremos que tenha energia para todos e que dure. Né? O conceito de sustentabilidade é um tema que os cientistas da área de humanidades adoram discutir. Né? Eu tenho uma definição simplíssima, viu, como físico. Né? Sustentabilidade é alguma coisa que dura. Né? A tradução é errada, é sustainability, né? Na vez que traduz, então, para sustentabilidade. A tradução francesa que é perfeita. É um développement durable. A expressão francesa não é desenvolvimento sustentável, não significa desenvolvimento sustentável, é desenvolvimento durável. Né? Por que é tão importante? É porque as outras fontes de energia que nós usamos hoje não são duráveis. Quer dizer, não vão durar para sempre, porque elas são fósseis, e fóssil acaba, né? Quer dizer, é como uma herança. Né? Então, olha aqui. Deixa eu ver se isso. Dá para apagar as luzes aqui de cima? Eles enxergam melhor. Ok? Olha aqui. Esse é o sistema energético do mundo. Aqui em 1850, 1900, 1950 e 2000. E aqui é a energia primária. Isso aqui é a unidade física de engenheiro, não se preocupem com isso. É uma unidade, são hexajoules. Um hexajoule é uma unidade enorme. São 10 elevado à potência 18 joules. Joule é uma unidade de energia. Se você soltar isso aqui de 1 metro de altura, né, a força da gravidade vai realizar a energia envolvida para isso cair no chão é aproximadamente 10 joules. 10 joules. O sistema energético mundial é 10 a 18. É 1 trilhão de trilhões. Bom. E olhem como é que esse é o sistema. Não, é 1 milhão. 1 milhão é 10 a 6. 1 bilhão é 10 a 9. É 1 bilhão de bilhões. 10 a 18 é 1 bilhão de bilhões. Então, olha aqui, esse é o sistema energético mundial. E vocês vejam, por volta de 1850, a fonte dominante de energia era a madeira, biomassa, que as pessoas usavam para aquecer as casas, nos lugares mais frios, ou para cozinhar. E havia um pouquinho de carvão. Desde o século XIV ou XV que tem um pouquinho de carvão, sobretudo em países como a Inglaterra e a Alemanha. Mas o grosso da energia usada no mundo todo naquela época era biomassa. Não é mesmo? E o consumo de energia era pequeno. Depois, carvão entrou a partir da Revolução Industrial com a máquina de Watt. Depois foi descoberto o eletromagnetismo, motores elétricos. Aí começou a entrar o petróleo e gás. Sobretudo quando automóveis entraram, por volta de 1900, petróleo começou a ficar muito importante. Depois, telecomunicações, aviação comercial. Aí, mais recentemente, lá por volta de 1950, um pouquinho de energia nuclear. E, mais recentemente ainda, outras energias renováveis. Biomassa é renovável aqui. De modo geral, ela é renovável. Se você cortar as árvores e não plantar mais, aí não é renovável. Mas se você for cortando devagar, elas se recuperam. E aqui são as energias com as quais os ambientalistas sonham, que é a energia dos ventos, energia fotovoltaica e por aí fora. Mas é uma contribuição pequena. Esse é o sistema energético mundial. E esse número aqui, que chega mais ou menos a 500 hexajoules, ele corresponde a 10 bilhões de toneladas de petróleo. Convertendo essas unidades a 10 bilhões de toneladas de petróleo. Como tem 7 bilhões de pessoas no mundo, o consumo médio de energia que as pessoas têm no mundo é 1,5 tonelada equivalente de petróleo, em que todas as formas de energia são convertidas em petróleo. Se vocês pensarem na vida de vocês, vocês vão ver que é mais ou menos isso que a gente consome. Em geral, o Brasil está na média mundial. Não é mesmo? Só de gasolina ou de combustível, andando para lá e para cá, a gente consome meia tonelada por ano. Colocando 20 litros por dia, vezes 50 semanas, são 1.000 litros, a densidade é 0,6 por aí, é meia tonelada. Então,
é 1,5 tonelada de petróleo, de equivalente de petróleo que a gente utiliza. E esse sistema, ele é o sistema que permitiu que uma parte importante da humanidade tivesse o grau de conforto que as pessoas têm, nós inclusive. Há uma parte da população que não tem esse nível de conforto ainda, mas digamos, 1/3 da população mundial tem um nível de conforto que se origina do uso dessas fontes de energia aqui, que são fortemente dominadas então por carvão, petróleo e gás. E a vida que as pessoas têm nos Estados Unidos, ou na França, na Inglaterra, é uma vida que é muito boa. Ou, pelo menos uma parte importante da população tem uma vida muito boa. Então, qual é a preocupação, né? Por que nós temos que nos preocupar com isso, né? Quer dizer, por que os ambientalistas ficam nervosos, etc. Está tudo tão bem para as pessoas, né? E acontece que não está bem, por 3 razões. A primeira das razões é a seguinte, que esses combustíveis aqui são todos fósseis e, portanto, eles não vão durar para sempre. Existem estimativas que os geólogos fazem, boas, mostrando o quanto que eles vão durar no ritmo que nós estamos usando hoje. E petróleo é bem conhecido. Quer dizer, o petróleo do tipo que nós usamos hoje, com as refinarias que nós usamos hoje, não vai durar mais do que 40 anos. Aí você diz, bom, mas tem o pré-sal, e tem não sei o quê, tem as areias do Canadá, etc. E tal. Tem, mas elas todas vão exigir tecnologias que não são as tecnologias que nós usamos hoje. São outras tecnologias, vai custar mais caro, e isso bate no segundo problema, não é mesmo? Que são as consequências ambientais. Para o petróleo é 40 anos, para gás é 60 anos, para carvão é cerca de 200 anos. Você diz, bom, então a gente poderia voltar para o carvão. Mas aí vem o segundo problema. O segundo problema são as consequências ambientais do uso de energia, da forma como ele foi estabelecido nos últimos 150 anos. E as consequências ambientais são as consequências que a gente está vendo hoje, sob várias formas. Vocês, naturalmente, são em Ribeirão Preto, que é um lugar privilegiado, mas os paulistas têm uma qualidade de ar que mata as pessoas. O pessoal da saúde pública, tem um grupo na saúde pública, por isso que é importante juntar o pessoal da medicina, tem um grupo da saúde pública que faz estimativas, não é mesmo? De quanto que a gente perde de vida, em média, claro, não é mesmo? Porque a qualidade do ar em São Paulo é muito ruim. E tem os problemas globais de efeito estufa, que vão conduzir a alterações importantes na Terra, por causa da mudança da composição da atmosfera. Então, é a elevação do nível do mar e vários outros problemas que vocês têm visto no jornal frequentemente. Portanto, esse é o segundo problema. Então, tem o primeiro problema, que é a exaustão física. O segundo é que são as consequências ambientais que vão se agravando. Não é mesmo? E a terceira é que o acesso a esses combustíveis, principalmente petróleo e gás, ele depende muito do lugar onde você está. E a grande parte das reservas remanescentes de petróleo estão no Oriente Médio. E o Oriente Médio é um lugar problemático por razões que não tem nada a ver com energia, mas tem a ver com religião, com problemas históricos que tem naquela região. E muitos países são importadores de petróleo. Então essa é a situação mundial. Qual é a situação do Brasil? Esse aqui é o mesmo gráfico. Essa oferta de energia mundial está aqui. Convertendo aquele gráfico em números então. Então, vocês veem, petróleo e derivados, 35%, carvão mineral, 24%, gás natural, 20%. Se você somar 35 com 25, dá 60, mais 20, 80%. 80% da energia usada no mundo vem de combustíveis fósseis. E o resto, então, vem de energia hidroelétrica, nuclear. Aqui há um problema de unidades também, que eu não vou discutir. O nuclear não é tão grande, é por causa das unidades que a gente está usando. Tem biomassa tradicional e tem produtos de cana, qual eu vou chegar daqui a pouco. Agora você olha para o Brasil. Isso aqui é o perfil
de consumo de energia no Brasil. Petróleo e derivados, 38%. Comparado com o mundo, até que não está muito diferente. Carvão mineral está muito diferente no Brasil. Carvão mineral do Brasil é 6%, no mundo é 24%. Gás natural aqui é 9,6%, no mundo é 20,9%. Ou seja, a soma desses aqui, 38, mais 6, 44, mais 9, 53. 53% é energia fóssil, mas o resto não é. Que é uma situação muito diferente da situação do mundo. Aqui no Brasil, o resto, depois de 53%, vem hidráulica e eletricidade, 14,8%, biomassa tradicional, que é usada ainda no interior para cozinha, etc., ou carvão vegetal, de uma maneira predatória, e produtos de cana. Produtos de cana representam 14,5% de toda a energia usada no Brasil. Sob duas formas: etanol, que é produzido do suco da cana, e eletricidade, que é produzido do bagaço da cana, depois de tirar o suco. Quando a gente vem para São Paulo, a situação não é muito diferente, mas é um pouco mais renovável ainda que o resto do Brasil. Petróleo e derivados é 40%, que é parecido com o do Brasil. E carvão mineral é menos do que no Brasil. Todo gás natural é aproximadamente um pouquinho menor. Agora, hidráulica e eletricidade é maior. Biomassa tradicional é menor, porque agora no interior já não se cozinha mais com lenha, etc. O pessoal usa bojões de gás, etc. E produtos de cana, 28%. Isto é, o sistema é fortemente renovável. É metade do sistema energético de São Paulo, cerca de 50%, vem de fontes renováveis de energia. E o coração dessa energia renovável vem de Ribeirão Preto, que é o município onde a produção de cana é altamente significativa. É claro que se espalhou depois pelo Brasil, pelo estado todo, mas Ribeirão Preto é associado com isso desde o começo. Bom, aí, então, vejamos. Bom, aqui é a mesma informação, só que em percentagem. E aqui vocês, bom, agora então vamos olhar como é que é a situação do estado de São Paulo. Já que ele tem uma matriz tão renovável assim, vamos ver como é que as coisas estão correndo aqui. E aqui então tem 1990, 95, 2000, 2005, 2010. E aqui são as emissões, então. Então vocês vejam que as emissões do setor industrial se mantiveram mais ou menos constantes nos últimos 15 anos, 17 anos. Transportes, houve um aumento grande aqui e depois estabilizou a partir de 1997, etc. e tal, e deixou de subir para cá. Por quê? Por causa do programa de etanol. Porque os automóveis, atualmente, eles usam uma grande quantidade de etanol, sob várias formas, ou misturado na gasolina, ou como automóveis que usam álcool integral, e deixou de crescer. E, portanto, no total aqui, as emissões do estado de São Paulo subiram até esse ponto aqui, depois elas se mantiveram mais ou menos constantes. Ou seja, o estado de São Paulo é um dos estados em que efetivamente a gente tem uma oportunidade de ter uma matriz que seja, em grande parte, sustentável, ou seja, altamente dependente de energias renováveis. Qual é o perigo que essa situação corre, não só em São Paulo, como no mundo? O perigo está aqui. Esse é o perigo mundial. Quer dizer, esse gráfico aqui realmente digamos, a espada de Damocles, né, que está em cima das pessoas. Isso aqui é a renda per capita. 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, etc. E tal. E aqui é o número de veículos por 1.000 pessoas. É a quantidade de automóveis por 1.000 pessoas. Agora vocês olham nos Estados Unidos aqui, tem uma renda per capita de 25 mil dólares, mais ou menos, por ano, e aí vocês veem os números aqui, assim, aproximadamente 750 veículos por 1.000 habitantes.
Isso inclui crianças, velhos, inclui todo mundo. Quer dizer, como tem muita criança, isso significa que as pessoas de modo geral têm mais do que um automóvel. E depois vocês veem um bloco de países aqui, que são os países que a gente chama de industrializados, a Nova Zelândia, Austrália, Itália, Canadá, Japão, Suíça, etc. E tal, tudo, que tem aproximadamente 500 automóveis por 1.000 pessoas. E tem um bloco aqui que são os países em desenvolvimento, que inclui alguns países da Europa que não são muito desenvolvidos, como Polônia, etc. E tal, e aqui estão a Argentina, África do Sul, Coreia, Rússia, etc. E tal, Peru, etc. E tal, e Brasil. O Brasil está aqui, o estado de São Paulo está aqui e a cidade de São Paulo está aqui. Quer dizer, a cidade de São Paulo está aqui no grupo dos países industrializados. O estado de São Paulo está numa situação intermediária, ele está próximo de Portugal, Espanha, por aí, etc. E o Brasil, por causa do Nordeste, as regiões menos desenvolvidas, está aqui. Mas o que esse gráfico nos faz pensar, todos vocês trabalham em ciência ou em campos correlatos, né? Esse gráfico é um gráfico demoníaco, né? Porque é o que a gente chama de graphmanship, né? Qualquer cientista sabe. Quer dizer, você coloca os seus resultados num gráfico que ele te faz pensar de um certo jeito, né? Quer dizer, o gráfico dá a mensagem, né? E o gráfico está mostrando que as coisas estão ficando piores. Quer dizer, à medida que o tempo está passando, os povos todos estão ficando cada vez mais ricos e, portanto, a tendência para a motorização está aumentando. Ou seja, os problemas vão se agravar e é preciso arrumar uma solução para este problema. Não é o único problema, porque o transporte não é o único problema, tem indústria e tem outras atividades, mas transporte é realmente o principal culpado. E a solução que foi desenvolvida aqui no Brasil, em particular, aqui no estado de São Paulo e dentro do estado de São Paulo, com base aqui em Ribeirão Preto, foi a solução da cana. E esse é um desenho artístico feito por um dos nossos colaboradores. E o que ele faz o que ele significa é o seguinte, que você pega tem o solo aqui, o sol faz crescer a cana-de-açúcar, aí você precisa de uma usina, não é mesmo? Mas nessa usina entram operações agrícolas, entram fertilizantes e entra transporte, porque você tem que cortar a cana e carregar a cana até o lugar onde ela é processada. E o que sai? Sai etanol e sai eletricidade. Mas o que é importante, e esse foi o trabalho que eu fiz, eu não entendia nada de agricultura, não tenho nenhuma intenção de entender muito de agricultura. O que eu fiz foi muito simples, é uma conta, né? Eu digo, muito bem, quanta energia entra aqui? E quanta energia sai aqui? E o número é espantoso. Sai 10 vezes mais energia do que entra. Sai 10 vezes mais energia do que você coloca com combustíveis fósseis. Aqui são combustíveis fósseis. São operações agrícolas que usam motores, etc., colheitadeiras, etc. Aqui são fertilizantes, que são produtos de petróleo. E aqui é o caminhões que carregam a cana para lá. Bom, de onde é que vem o resto da energia? É do sol. E é isso aí. Portanto, a produção de etanol e de bioeletricidade não é totalmente renovável. Seria totalmente renovável se não entrasse nenhum desses ingredientes aqui. Entra os ingredientes, mas ainda assim a gente ganha um fator 10. Nos Estados Unidos, assim que o programa do álcool realmente se firmou aqui no Brasil, levou 15 ou 20 anos para ele se firmar, os americanos acharam que essa era uma boa solução. Só que eles não têm cana-de-açúcar lá. Eles resolveram fazer etanol de milho, o que é possível fazer, porque pode fazer uísque de milho, né? Ou de trigo. Sabe, as pessoas sabem fazer etanol de praticamente todos os produtos agrícolas que existem, né? Não por virtude, não, é para beber, né? Para fazer bebida alcoólica, desde a mais remota antiguidade, né? Eles sabem fazer. E começaram a fazer com milho, então, em grande quantidade. Não é mesmo? Acontece que milho
não tem bagaço. Quando você usa o milho, são os grãos de milho, bom, sobra aquelas espigas, né? Mas elas têm densidade muito baixa. Então, no lugar do sol, o que os americanos usam é eletricidade, que é usada na usina. Aqui, falar em usina de álcool aqui em Ribeirão Preto, chovendo molhado, todos vocês devem ter visto. É um lugar onde se usa muita energia, porque tem que evaporar. Tem uma sopa, né? Onde os micro-organismos digerem o caldo e produzem o etanol, mas está numa sopa. E a densidade do etanol nessa sopa é aproximadamente 10%. Então tem que evaporar aquele caldo todo. E por isso se gasta energia. No caso brasileiro, nós temos o bagaço que serve de fonte de calor para fazer isso. E ainda sobra bagaço para produzir eletricidade. Nos Estados Unidos não tem bagaço. Então tem que usar eletricidade. Que é o que eles usam. Eletricidade ou óleo combustível, que são derivados de petróleo ou carvão. Carvão para produzir eletricidade. Ou seja, no lugar do sol, o que os americanos usam é um produto fóssil, um combustível fóssil. E, portanto, se você fizer a mesma pergunta, nós fizemos a pergunta nesse trabalho antigo que nós fizemos há 20 anos atrás. Quanta energia qual é a razão da energia que sai no etanol para a energia fóssil que você coloca dentro? É aproximadamente 1 para 1. É um pouquinho melhor. Do milho. No milho. Para o álcool é 10 para 1. Para o cana-de-açúcar é 10 para 1. Para o milho é 1 para 1. Não é bem 1 para 1, mas é 1,3 para 1. Quer dizer, você ganha um pouquinho, mas muito pouquinho. Ou seja, então, essa foi uma ideia muito boa de usar. A história é uma história que é mais ou menos bem conhecida, mas deixa eu repetir ela rapidamente aqui. O governo decidiu fazer isso naquela época, em 1975, por aí, porque houve o problema da crise do petróleo. O petróleo foi sempre muito barato. As pessoas não se dão conta de o quão barato o petróleo foi. Durante quase 150 anos, o preço do petróleo não variou, não mudou. Ele custava aproximadamente $10 por barril. Eu não tenho esse gráfico nessa apresentação, mas ele se manteve mais ou menos constante. Quando houve o choque do petróleo, por razões políticas, né, por causa das guerras lá no Oriente Médio, o preço subiu por um fator quase 10. Como? Era de $5 para 17. Aumentou 4 ou 5 vezes. O Brasil, na época, ele exportava, o país como um todo, exportava $10 bilhões e gastava $5 bilhões. Ele exportava $10 bilhões e gastava $700 milhões importando petróleo, porque não tinha praticamente produção de petróleo no Brasil. De um dia para o outro, e literalmente foi de um dia para o outro, né? O Brasil, dos $10 bilhões que o Brasil exportava, ele começou a gastar $4 bilhões em importações de petróleo. É uma situação que os Estados Unidos estão atravessando hoje. As pessoas não se dão conta, mas os Estados Unidos importam por dia $1 bilhão de petróleo. Por dia. Ou seja, 365 bilhões de dólares por ano. Não é mesmo? Então, o Brasil simplesmente ficou na iminência de quebrar mesmo, né? Porque ele não conseguia pagar pelas importações de produtos alimentícios, de tudo, né? Equipamentos, etc. E tal, porque metade da receita de dólares do Brasil ia ser consumida por importações de petróleo. E o governo, então, tomou umas medidas interessantes. Foram medidas muito hábeis do ponto de vista de política pública, né? O governo se deu conta do seguinte, que o preço do açúcar mudava muito. O preço do açúcar varia hoje também, porque depende do clima, é um produto agrícola, é como trigo, qualquer outro produto agrícola, né? Tomate, sabe, você vai numa feira, a hora tomate é de graça, a hora custa caro, etc. Produtos agrícolas são assim mesmo. Com açúcar também. Tem muitos produtores de açúcar no mundo. Acontece que o preço do açúcar oscilava. Naquele tempo, o preço do açúcar estava muito baixo, tinha excesso de açúcar no Brasil.
O governo fez uma medida muito hábil, era uma medida da área de economia. Né? Ele disse, olha aqui, nós vamos criar um mercado para etanol. A Petrobras é obrigada a misturar na gasolina uma fração de álcool. Então, criou um mercado. Automaticamente, de um dia para o outro, se você produzisse álcool, tinha alguém que comprasse. Mas ainda ele fixou o preço do etanol de modo tal que o preço do etanol remunerava o produtor de açúcar como se ele estivesse vendendo açúcar. Então ele ficou independente das variações internacionais do açúcar. E os usineiros ficaram contentes, não é mesmo? E com isso havia um mercado, então, para etanol. O fato do etanol ser renovável ou não ser renovável não passou pela cabeça de absolutamente ninguém. Passaram 4 ou 5 anos, não é mesmo? Era um produto, não é mesmo? Ainda por cima, era a época do regime militar, com Delfim Neto e outros, etc. e tal. E a interpretação é que o governo tinha feito isso para enriquecer os usineiros, ainda por cima. Né? Os usineiros não estavam tendo dificuldade de vender o açúcar estava muito baixo, o preço. Então era um jeito de ajudar os usineiros. Quando na realidade era efetivamente mais do que isso. E aí o programa efetivamente começou a pegar. E aí, deixa eu passar uns gráficos aqui. Isso aqui é a evolução. Isso é a produção de etanol do estado de São Paulo. A produção de etanol hoje não ocorre só no estado de São Paulo, mas 2/3 ocorrem no estado de São Paulo. E no passado era praticamente tudo no estado de São Paulo. Então vocês observam, de 75 até 88, até 85, houve um crescimento bom aqui. Aqui houve um problema sério de crise. Por quê? Porque o preço do petróleo caiu. A crise de 73, 78, etc. passou, o preço do petróleo caiu, e aí começou a ficar complicado. E mais recentemente agora, foram descobertos os carros flex fuel, não é mesmo? Então, os carros agora aceitam qualquer mistura de gasolina ou de álcool. De fato, tem 2 tipos de combustível no Brasil. Um combustível que é gasolina, no qual tem 25% de etanol. O governo muda um pouco, às vezes é 20, às vezes é 18, etc. E tem bombas que produzem álcool puro, e você que escolha. Né? Agora você escolhe pelo preço. Claro que durante 15 ou 20 anos o etanol foi subsidiado, porque o etanol é caro, o etanol é cachaça, né? Pura ainda por cima, né? É pior que cachaça, né? 95% gay Lussac, etc. Né? E é cara, né? Mas o que se aprendeu é uma coisa de fato, muito interessante, né? E os economistas sabiam disso muito bem, né? Quanto mais você produz, mais o preço cai. Isso ocorreu com automóveis, é uma área de pesquisa conhecida em economia. Não é mesmo? Que à medida que a produção aumenta, o custo unitário cai. Não é mesmo? Ocorreu com os automóveis também, quando se começou a construir automóveis em massa, com Henry Ford. Até 1915, as únicas pessoas que tinham automóveis eram as pessoas mais ricas do país. E eram os Lamborghinis, que ainda existem hoje, né? Ferrari, Lamborghini, Bugatti, etc. e tal, que ainda existem hoje, mas hoje eles são para um mercado muito especial e muito pequeno. A massificação da produção de automóveis foi feita pelo Henry Ford e imediatamente levou a uma queda de preço. Há uma regra empírica que os economistas... eu nunca vi os economistas justificarem essa regra, mas é uma regra empírica. Cada vez que a produção acumulada dobra, o preço cai 20%. Ou seja, se você produz 1 bilhão de litros de álcool e depois passa para 2 bilhões, a produção acumulada, não é a produção por ano. Né? Se você passa de 1 bilhão para 2 bilhões, o custo de produção cai 20%. É uma regra que vale para uma quantidade muito grande de produtos que são manufaturados em massa. Bom, agora, como você sabe, está havendo um probleminha aqui, né? Por causa de problemas de câmbio, está havendo um problema e a produção de etanol não está expandindo, mas é um problema
conjuntural, porque a Petrobras mantém o preço da gasolina constante desde 2007. É um problema que não tem nada a ver com energia. É um problema de que o preço da gasolina no Brasil é mantido artificialmente baixo, desde 2007. E agora, então, e aí o programa foi evoluindo e aí eu queria dizer o que aconteceu e aí é o tema que eu queria abordar. Qual foi o papel dos nossos colegas em manter o programa nesse rumo? Porque o que ocorreu com o programa do etanol é uma coisa que não tem muitos precedentes no mundo. Por causa do seguinte, isso aqui é o ano 70, 80, 90 e 2000. E aqui é o rendimento. Aqui em vermelho é o aumento da produção agrícola, não é mesmo? Em toneladas por hectare de cana. Aqui, subindo aqui. Em azul é o rendimento industrial, subindo aqui, depois atingindo o patamar, e aqui é o total, é o rendimento total. Vocês observam uma coisa que é extraordinária, efetivamente. Em 1975, mesmo, o rendimento agrícola em toneladas de cana por hectare era aproximadamente, por aqui, 40 toneladas de cana por hectare. Depois de 25 anos, ele aumentou para 80, o valor médio. É muito difícil encontrar qualquer produto em que tenha havido um crescimento durante 30 anos, ou durante 25 anos, de 3% ao ano. Se vocês fizerem uma conta, só bebês que crescem depressa desse jeito. E produtos, é muito difícil, sobretudo um crescimento sustentável, que durante todos esses anos cresceu 3%. Na área industrial não foi tão bom, porque na área industrial também cresceu e depois saturou. Saturou porque a eficiência industrial atingiu praticamente 100%. Mas no conjunto, então, agora é a escala da direita. Isso aqui é litros por hectare. Então, em 1975, se produzia 3.000 litros por hectare de cana-de-açúcar. Agora se produz quase 7.000. Então, isso se deve aos nossos colegas da área de agricultura, Embrapa, pessoal das agriculturas da Universidade de São Paulo, de Campinas, do Instituto Agronômico de Campinas, e por fora. É um dos sucessos grandes de evolução tecnológica do mundo todo. É citado em qualquer livro sobre inovação tecnológica, esse é citado como um exemplo clássico de como é que você pode melhorar as coisas. E mais ainda, os nossos colegas, o meu grupo e outros, conseguiram evitar que o programa perdesse o rumo ao longo de 30 anos. E essa foi uma das principais contribuições dos cientistas. Por exemplo, eu vi vários esforços que teriam levado o programa do etanol por caminhos em que ele se perderia. Por exemplo, quando começou a faltar etanol, porque de vez em quando falta etanol. Aliás, no ano passado faltou também, porque a safra não foi boa, não sei o quê. Imediatamente surgiu a ideia de usar metanol. E metanol é barato, porque metanol é feito de gás natural. Só que gás natural não é um produto fóssil. Mas ainda por cima, os nossos colegas da saúde pública de São Paulo, logo chamaram a atenção para o fato de que etanol é venenoso, é um produto perigoso. Você começa a distribuir por 35 mil, eu acho que tem 35 mil estações de gasolina no Brasil, por aí, 25 ou 30 mil, você começa a distribuir metanol, não é mesmo? Você vai começar a fazer um morticínio em massa das pessoas, porque às vezes as pessoas bebem, né? Tem mais ainda, e álcool faz um pouco de mal, mas não faz muito mal mesmo. Metanol, efetivamente, é muito sério. Então, isso são desvios que poderiam ter acontecido. Houve debates muito grandes sobre o tamanho das destilarias, porque como as destilarias são grandes, tá vendo? As pessoas argumentaram que talvez fosse melhor fazer com a agricultura familiar.
porque aí socialmente seria uma coisa, pois é, socialmente seria melhor, do ponto de vista econômico é um desastre. Quer dizer, você realmente ganha por causa da escala, são coisas quantificáveis, as pessoas fizeram trabalhos científicos sobre isso. E mais recentemente, houve outros problemas que foram levantados também, que é, por exemplo, a poluição local, porque as pessoas, antigamente a cana era queimada, era colhida por mão de obra não especializada, em geral migrantes, havia um problema de boias frias seríssimo aqui, em São Paulo. Esse problema foi eliminado. Por acidente, como o Oswaldo falou, eu era secretário do Meio Ambiente e nós introduzimos a colheita mecanizada. Isso foi feito por lei, né? Porque sozinhos os usineiros não fariam. Também porque tem investimento que tem que fazer, tem que comprar as máquinas. Né? Olha o que aconteceu. Hoje, não é mesmo? Mais de aproximadamente 60% da colheita já é mecanizada. O que criou todo um tipo de mão de obra mais especializada e mais educada. Tem alguns sindicatos que se queixam até hoje de que isso provocou desemprego entre os boias frias. Não é mesmo? Bom, você também precisa decidir o que você quer, né? Quer dizer, primeiro você se queixa que os boias frias fazem trabalho escravo, né? Depois você mecaniza, educa eles, porque tem que educar, eles tiveram que ser educados para dirigir essas máquinas que são complicadas, e está acabando a colheita manual no estado de São Paulo. Depois, surgiu um argumento há 3 ou 4 anos atrás, que deu origem a uma grande controvérsia, por causa de grupos, sobretudo americanos, alguns grupos americanos e grupos europeus, argumentando que a cana-de-açúcar era responsável pelo desmatamento da Amazônia. Que era incorreto, de novo. Era um problema científico. Quer dizer, ele se prestava para um argumento político, mas a questão é uma questão para investigar. Quer dizer, é ou não é? É um problema científico. E a verdade é que não é. Porque cana-de-açúcar não cresce bem na Amazônia, que chove demais, e cana-de-açúcar precisa dessa alternância de chuva e de sol. E mais ainda, o que estava acontecendo é que houve uma densificação da cultura do gado. O gado brasileiro é o gado mais confortável que tem no mundo. Ele tem aproximadamente 1 hectare de terra disponível por cabeça. Tem 170 milhões de cabeças de gado no Brasil e tem 170 milhões de hectares, tinha 170 milhões de hectares de pastagens. E parte das suas pastagens são lá na Amazônia. A floresta derrubada que virou pastagem. Mas ela virou pastagem por causa da expansão do gado e da soja, não por causa da cana. E a cana foi expandindo nas pastagens. E aqui no estado de São Paulo houve uma densificação evidente da cultura do gado, aqui, liberando, portanto, áreas para a expansão do plantio de cana. Isso é verdade para São Paulo, é verdade para o Brasil também. Isso aqui é a densidade de gado em hectares, em cabeças de gado por hectare. Aqui em São Paulo, esse é o andamento da curva. Esse aqui é o andamento da curva de São Paulo. A densidade, que era 1 em 1980, aproximadamente 1, acabou indo para 1,4. O que liberou 2 ou 3 milhões de hectares para a expansão da cana. No Brasil não é tão bom assim, mas ainda assim também está ocorrendo. O Ministério da Agricultura levantou esses dados também. E, finalmente, para concluir, essa é a produtividade da cana. Isso é, de novo, o resultado dos trabalhos Vocês veem que a produtividade de cana em São Paulo, aqui, ela é superior à produtividade de cana, bem superior à produtividade de cana no Nordeste do país. Finalmente, a bioeletricidade. A bioeletricidade é feita com o excesso de bagaço. E no início, as refinarias, as destilarias, tinham um excesso de bagaço. Elas usavam caldeiras de baixo rendimento, porque aí queimava mais bagaço. Elas eram máquinas de incineração do bagaço. Não eram máquinas de produção
de vapor. O bagaço é queimado para produzir vapor, porque tem que evaporar aquela sopa. É mesmo isso que tem que fazer. Acontece que sobra bagaço, se você utilizar uma caldeira que é mais eficiente. E o pessoal logo começou a aprender isso, naturalmente, os nossos colegas que chamaram a atenção, precisava fazer isso. Mais ainda, nós convencemos o pessoal do BNDES a dar créditos privilegiados para as usinas que usassem caldeiras mais eficientes. E isso foi feito, e o resultado é muito interessante. O resultado é esse aqui. É de que, no ano de 2009, 5 mil megawatts de eletricidade já estavam sendo produzidos, e essas são as projeções previstas. Isso levou, isso aqui são 10 mil megawatts, isso aqui 15 mil megawatts. Isso levou o governador do estado a dizer outro dia, que há uma Itaipu adormecida nos canaviais do estado de São Paulo, desde que as coisas sejam feitas corretamente. E finalmente, se conseguiu fazer também aqui em São Paulo, um zoneamento ecológico econômico. É um zoneamento, agora agroambiental, não é um zoneamento de aptidão da terra. O Ministério da Agricultura tem para o Brasil todo um zoneamento da aptidão da terra para diversas culturas, inclusive para cana-de-açúcar. Aqui não, aqui no estado de São Paulo, além disso, foi feito pela FAPESP, há um programa da FAPESP chamado Biota, que estuda a preservação ou da flora ou da fauna, e aí foi feito um estudo detalhado do estado de São Paulo e mapeadas as regiões onde é proibido plantar cana. E a Secretaria de Meio Ambiente segue essas regras. Então essa região aqui, que é a região da Mata Atlântica, aqui é o oceano, né? É proibido simplesmente plantar cana. Depois você vem para o interior, entendeu? E você tem regiões que são mais adequadas e regiões menos adequadas. E aqui estão as regiões mais adequadas, né? Presidente Prudente, onde está se expandindo, a região aqui, o Ribeirão Preto está por aqui também, né? Isso, por aqui, a Ribeirão Preto está aqui. Olha essa mancha verde aqui, que é onde efetivamente começou. E há regiões, então, que são menos adequadas, e a Secretaria do Meio Ambiente, então, segue essas coisas. Então, meus amigos, em conclusão, o que eu queria dizer é o seguinte, é que, de modo geral, no trabalho da universidade, nós somos voltados para nós mesmos, né? Quer dizer, nós fazemos ciência porque nós gostamos, reclamamos do salário, mas pagaríamos para fazer para nos deixarem fazer o que nós estamos fazendo. Acontece que não é possível viver dentro da universidade como se fosse um aquário distinto do resto do mundo. Por isso que hospitais universitários são importantes, porque eles acabam servindo a comunidade. O Hospital Universitário de São Paulo começou a servir tanto a comunidade que ele deixou de ser um hospital de pesquisa. É mesmo que é uma das mágoas que eu tenho depois de ter deixado de ser reitor, porque quando eu era reitor ele era um hospital de pesquisa, né? Ele agora virou um hospital que atende a população do bairro, o que é muito importante do ponto de vista social, mas acabou tirando a vocação do hospital, que era formar médicos de nível elevado. Então precisa fazer um balanço, mas eu acho que esse exemplo que eu citei aqui, um exemplo de um projeto que envolve sustentabilidade, mostra que nós temos a oportunidade de contribuir cientificamente, publicar em revistas científicas de primeira qualidade, não é mesmo? E abordar um problema que não só é um problema de alto interesse científico, como é um problema de alto interesse econômico e social. As fronteiras agora estão na produção do que a gente chama de uma supercana, porque a cana que a gente utiliza hoje, as variedades de cana, são muito variáveis, existem cerca de 500 variedades de cana que são usadas aqui no estado de São Paulo. Há 30 anos atrás havia 5 variedades de cana que eram usadas aqui em São Paulo, e portanto elas são muito vulneráveis a variações de clima e por aí fora. Agora são usadas uma grande quantidade, e algumas são mais eficientes do que outras. E agora as pessoas estão aprendendo a manipular geneticamente. E a fronteira agora é manipular geneticamente e produzir uma supercana. Uma supercana, características da supercana são duas. Primeiro, que ela seria maior,
Em vez de ter 3 metros de altura, teria 4 ou 5, mas esse não é o mais importante. Ela teria um teor de açúcar maior do que ela tem. Porque o teor de açúcar que tem no caldo da cana é aproximadamente 15%, apenas. E o problema é você manipular geneticamente de modo que você consiga mais do que 15%. Tem um grupo apoiado pela FAPESP que está fazendo isso lá no campus de São Paulo, mas é uma área complicada e há uma fronteira científica pela frente. E é isso aí. Muito obrigado. Professor Amando. Professor. Alô. Espera um pouco. Oi, Moreira. Não posso, Moreira. Eu estou numa conferência agora. Onde é que você está, hein? Professor, é uma satisfação muito grande estar ouvindo o senhor aqui. Do tempo que eu era aluno no Instituto de Física, depois colega no departamento, né? E acho que antes da pergunta eu queria dar um depoimento pessoal que a mim me cabe um agradecimento particular, porque a época em que corria o meu processo de contratação, ele foi um daqueles que foi arquivado. E o senhor, na época, era o diretor do Instituto e foi lá enfrentar, na época, o reitor, acho que era o Paiva, né? E dentro daquele movimento, a recontratação ou o fim da triagem ideológica, né? Então, eu acho que aquela época, pelo menos pessoalmente para mim, marca, né, uma admiração pela sua posição firme enquanto diretor daquele Instituto de Física. Mas a pergunta que eu queria fazer com relação ao etanol, né, era essas tentativas que existem atualmente no sentido de tornar o processo de produção de etanol ainda mais eficiente, né? E, por exemplo, a questão relacionada à digestão de celulose e a pesquisa que vai nessa direção da biotecnologia, da manipulação genética, não é? E o desenvolvimento, inclusive, dessas enzimas que possam estar facilitando esse processo todo, né? Eu só acredito que dentro dessa perspectiva, quer dizer, é um campo de pesquisa ainda acadêmico, né, bastante forte, que junta essas competências interdisciplinares da física, da química, da biologia, e se isso aponta realmente para um futuro que possa vir a ter impacto na produção de etanol, né? E a outra pergunta era a necessidade de fertilizantes, né, para a cultura da cana, me parece ainda é bastante elevada, não é? Isso levaria, por exemplo, a problemas como esgotamento da terra e a necessidade de ter que procurar outras regiões para plantar cana? Essas são as duas perguntas. É melhor fazer algumas perguntas e eu respondo em conjunto, porque a tendência é que elas... Professor, excelente palestra, muito obrigado. Eu queria ouvir do senhor algumas palavras sobre projetos de fixação de carbono, que eu acho que seria o complexo conjugado aí dos combustíveis fósseis, e que talvez a cana também tenha um papel importante, né? E a segunda coisa é aquela outra, já que o senhor falou na sua palestra sobre a história de que o plantio de cana estaria ajudando a desmatar a Amazônia, apareceu também uma outra história em algum momento de que plantar cana era ruim porque ninguém queria plantar alimentos mais. Então, quais são os dados sobre essa realidade? Professor, como química, eu tenho uma pergunta nessa direção. São Paulo tem um grande problema de poluição e um deles é o ozônio. E o etanol, ele é um grande emissor indireto de ozônio, porque para ter ozônio você precisa ter carbono orgânico volátil, que o carro movido a etanol emite muito mais carbono orgânico volátil, e
compostos nitrogenados, né? Óxido de nitrogênio, que também o etanol produz mais. Então, o etanol tem os ingredientes, né, que levam à formação de ozônio de uma eficiência muito maior, e a gente tem esses problemas. Além do acetaldeído e formaldeído, que o senhor mesmo comentou com relação ao metanol. O problema do metanol não é só ingerir o metanol, mas respirar, né, os derivados do metanol, que um deles é o formaldeído. Então, nós estamos muito orgulhosos de termos a nossa energia sendo renovada em termos de carbono, mas nós estamos colocando outros poluentes, né, que geram uma toxicidade muito grande no ambiente, numa atmosfera urbana como a de São Paulo, ou menos em Ribeirão Preto, né, pelo número de automóveis. Então, eu acho isso merece uma distinção, né, quando a gente fala do etanol como solução. Né? E a outra questão que a sua palestra traz, né, cujo título menciona a sustentabilidade, e a gente percebe que o etanol está muito longe de substituir, de fato, as nossas necessidades para a sustentabilidade. Esses dois. Excelente palestra, professor. Eu fico contente de ver que tem um físico tão dedicado à área da meio ambiente. Isso me deixa contente, porque é um lado que a gente procura sempre, né, no caso particular, tá lendo e acompanhando. Aí a pergunta vem no sentido do biodiesel. Quando você conta a história do etanol, eu me lembro do biodiesel, que é o problema, diria, atual, que recentemente saiu grande campanhas, muitos pelo Nordeste, onde eu acompanho mais de perto, pegaram suas fazendas, plantar o Sansão do Campo, entre outros produtos, né, fazer o biodiesel. De repente parece que parou de falar mais sobre isso. Eu vejo muitas plantações meio que abandonadas, com alguns colegas, porque parece que a expectativa do retorno não era aquilo que foi prometido, até mesmo por causa do usuário. Como é que está a história do biodiesel? Se ele não viria contribuir com o etanol? E com relação à cadeia produtiva do etanol, onde o senhor mencionou que a parte mecânica de transporte, a parte toda a ferramenta necessária, usa o combustível fóssil. Não poderia pensar em tecnologia, ou já está sendo feito, para usar o próprio etanol como produto de combustível para essa produção? Né? Essas seriam duas perguntas, gostaria de ouvir suas palavras. Uhum. Deixa eu tentar responder, senão eu me esqueço das perguntas. Se eu me esquecer, vocês me lembrem, viu? Em relação à primeira pergunta, veja, o etanol é produzido a partir de glicose, de moléculas basicamente aquelas moléculas de glicose. E celulose são cadeias de glicose, ou parecidos, não é mesmo? E são cadeias de 9, 10 mil moléculas de glicose. E a razão pela qual a celulose existe é porque há centenas de milhões de anos atrás as árvores desenvolveram celulose para poder se verticalizar. Se não tivesse celulose, a vegetação seria toda bidimensional. Então, à medida que foi formando essas cadeias de celulose, então as árvores conseguiram subir. O que acontece é o seguinte, que a natureza levou 200, 300 milhões de anos para fazer. Essas cadeias celulósicas são muito bem protegidas, viu? Por umas pentoses e umas outras coisas. E nós não conseguimos quebrá-las. A ideia é uma ideia trivial. Se você pegar uma cadeia de 9 mil moléculas de glicose e quebrá-las, você tem um monte de glicose que você fermenta. Então é uma ideia ótima. Acontece que fazer, você precisa usar hidrólise ácida ou hidrólise enzimática, etc. E as pessoas estão fazendo. A resposta é a seguinte: as pessoas sabem fazer, só que é caro, porque as reações químicas são lentas, você precisa usar enzimas que acelerem as reações. A última informação que eu tenho é que nos Estados Unidos, em 2013, os Estados Unidos é o país que tem mais investido nisso. Por volta de 2013, existem 6 ou 7 usinas, que já não são usinas piloto, são usinas de tamanho razoável, vão produzir 40 milhões de litros de etanol celulósico. 40 milhões de litros pode parecer bastante, mas é 1% da produção americana de etanol de milho. E é caro, é o dobro ou o triplo do preço do que custa produzir etanol de milho.
vai acabar caindo, né? E a expectativa é essa. No laboratório, as pessoas sabem quebrar as cadeias celulósicas. É um problema técnico-industrial. Essa é o que eu posso dizer. Quanto ao esgotamento de terra, essa questão... Sabe, eu acabei tendo que aprender mais agricultura do que eu gostaria, né? Eu não tenho nenhum conhecimento de primeira mão, né? Eu perguntei para as pessoas. Eles riram. Eles disseram, olha, estão produzindo cana-de-açúcar desde 1528. Não é mesmo? E você recupera a terra. Isso, de fato, você olha para Ribeirão Preto, né? Sei lá, já teve de tudo aqui. Teve café, teve laranja, teve... E agora tem cana. Aparentemente, você... Tratando a terra com cuidado, você consegue manter o seu uso durante muito tempo. A questão da competição, alimentos e combustíveis, é uma discussão que realmente toca nas pessoas, porque na medida que você utilize um determinado produto para fazer combustível, que vai ser usado pelos ricos que têm automóveis, né? E não produzir alimentos para os pobres, né, você fica completamente dividido, né? E acontece o seguinte, que na retórica é isso mesmo, viu? Quando você olha os números, viu, não houve a área usada para a produção de etanol é insignificante comparado com a área que é usada para outros produtos, exceto nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a área total usada para cana-de-açúcar, para a produção de etanol, é 5 milhões de hectares. Viu? E a área que é usada para outros produtos agrícolas é 60 milhões de hectares. Isso é uma fração pequena. Nos Estados Unidos, essa controvérsia surgiu nos Estados Unidos, porque a área agrícola nos Estados Unidos não pode mais crescer, porque, curiosamente, os Estados Unidos está cheio de desertos, de montanhas e de parques nacionais. Então, a expansão da produção de etanol de milho avançou em cima da produção de soja, o que provocou uma perturbação no mercado mundial. Mas quando você olha os gráficos, você vê que a subida quando você faz um gráfico do aumento do preço dos alimentos, você vê que ela acompanha literalmente a subida do preço do petróleo. Porque o petróleo entra em tudo, entra nos insumos que você usa para a produção. Essa questão da competição entre fuel e food versus fuel é o que a gente chama em inglês red herring, né? É um negócio que é inventado para assustar as pessoas e foi usado politicamente, né? Para evitar que os países europeus comprassem o etanol brasileiro, que é muito mais barato. Mas a verdade, nós nos preocupamos com isso. Eu estou convencido que os dados mostram que a competição não é a causa o aumento do preço dos alimentos não é devido a essa causa. Quanto à fixação do carbono, tem muitos estudos. Não é mesmo? E, de fato, se você pegar uma pastagem e plantar cana, você vai verificar que, em média, você está acumulando carbono. Debaixo do solo e acima do solo. Só que é sazonal, tem que fazer. A conta é complicada, viu? Um dos colegas nossos lá acaba de publicar um artigo numa revista especializada. Se você me der um cartão, eu te mando esse artigo, porque é um artigo muito interessante. Quanto ao ozônio, você tem razão. Lá na Secretaria do Meio Ambiente, as pessoas estão se preocupando em estabelecer padrões para isso, né? Porque aí depende da temperatura que você queima. Motores a álcool, eles funcionam a uma temperatura mais elevada que motores a gasolina, porque a octanagem é maior, até lá uma razão. E aí eles produzem mais ozônio. Não é alarmante, viu? Mas é verdade, viu? E é uma área que as pessoas pesquisam. E a CETESB estava estabelecendo limites para isso. É um problema sério, viu? Efetivamente. E o fato de substituir pouco, se eu entendi a sua pergunta, é de fato, com todo esse sucesso do programa do etanol, ele é um programa brasileiro. Ele substituiu 50% da gasolina que se usa no Brasil. Mas o Brasil é um pingo d'água no mundo, né? Quer dizer, no mundo todo se usa por ano 1,2 trilhões de litros de gasolina. 1,2 trilhões de litros no mundo todo. No Brasil,
se utiliza 2% disso. E metade desses 2% foi substituído por etanol. Ou seja, todo o etanol que nós produzimos no Brasil acabou sendo uma pequena percentagem do etanol do mundo. Para que o programa de etanol se torne um programa universal, seria preciso que outros países começassem a fazer isso, e há outros países que poderiam fazer isso. São os países que estão situados na faixa tropical. Sabe, existem cerca de 80 países no mundo que produzem açúcar, a partir de cana-de-açúcar, né? E eles poderiam produzir etanol. São os países do Caribe e da África Equatorial também. Isso não está ocorrendo, mas por razões geopolíticas, por razões que têm a ver com economia, coisas desse tipo. Mas nós estamos fazendo uma contribuição. É isso mesmo. Mas contribuir um pouco no caminho, aponta no caminho correto. Biodiesel é isso mesmo, viu? As pessoas ficaram com enorme entusiasmo de que podia produzir biodiesel de qualquer coisa. E acontece que esses produtos, como pinhão, esses produtos eles são muito individualistas, eles gostam de crescer na natureza, viu? Você começa a colocar eles em currais, viu? E eles não vão para frente. Hoje o programa do biodiesel do Brasil é um programa de soja, que aí eu acho que é um problema sério, porque soja é comida para humanos e para animais também, né? Mas 90% do biodiesel que se produz no Brasil é de soja. E ele é fortemente subsidiado pela Petrobras. Se a Petrobras não subsidiasse, ele não existiria. Porque a expectativa de usar esses produtos que não competem com alimentos, que é uma boa ideia, acabou não progredindo por razões agrícolas, né? A Embrapa está trabalhando nisso. Eu perguntei outro dia para um cidadão, porque há muito entusiasmo acerca de jatrofa, que é um produto que tem muito na Ásia, na África, etc. Ele falou que a Embrapa está estudando. Vai levar 10 anos para eles darem a resposta. Eu falei, 10 anos, né? Ele falou, com experiências agrícolas é isso mesmo, não é como física não, que você logo descobre que você está errado rapidamente, né? E etanol como substituto de diesel, as pessoas aprenderam a fazer. Acontece que diesel, o motor a diesel é diferente de um motor a explosão. Os dois são motores de explosão. Mas num motor de automóvel, você tem uma faísca que provoca a explosão. No diesel não tem faísca. Você comprime tanto que ele explode. Viu? E etanol não explode comprimido. Então você precisa envenenar o etanol e colocar o explosivo. Não é brincadeira. Você coloca um pouco de um produto parecido com nitroglicerina. E os suecos estão fazendo isso. A frota de ônibus de Estocolmo, ela funciona com etanol importado do Brasil, no qual eles colocam um aditivo que é um explosivo, tipo nitroglicerina. É possível fazer. De novo, é caro, porque o explosivo custa tão caro quanto o resto do produto. Os suecos podem fazer isso porque o Nobel, afinal de contas, né, desenvolveu a dinamite lá, então eles têm experiência, né? Uma pergunta lá. Professor, eu queria fazer uma pergunta sobre essa questão aí dos modelos, né? Existe um questionamento hoje dessa questão do aquecimento global, dos vários modelos. Eu me lembro que a primeira crítica que eu ouvi sobre esse problema vinha do Azevedo, lá da Unicamp, nosso colega, e eu não dei muita atenção. Mas recentemente eu vi o Freeman Dyson questionando os modelos do IPCC, e também um outro prêmio Nobel, o Ivar Gaiavar, né, da supercondutividade. Você poderia comentar sobre isso? Olha, como essa aqui é um auditório de cientistas, vocês estão acostumados com controvérsias da área científica, né? Quer dizer, sabe, agora, por exemplo, descobriram que os neutrinos, né, viajam com a velocidade mais rápida que a luz, né? Mas não faltava mais nada realmente, né? Não é mesmo? Porque realmente já tivemos surpresas abertas, mas uma teoria como a da relatividade que resistiu 100 anos, viu?
é de fato um negócio extraordinário, né? E agora parece que esses neutrinos aí viajam mais rápido do que a luz, o que exigiria uma reformulação dos próprios fundamentos da física como nós usamos. Então, controvérsias não são estranhas a qualquer um de vocês, qualquer que seja a área de vocês. No caso de aquecimento global, o que há é o seguinte, é que há certos fatos que são inquestionáveis. Quer dizer, nós estamos mudando a composição da atmosfera, é uma coisa que se mede, não tem conversa. Converter isso em aumento de temperatura é uma coisa muito complicada, porque exige um modelo. Não é mesmo? E modelos são modelos. Nas nossas áreas todas a gente trabalha com modelos. E esses modelos eles se mostraram muito bons em prever o passado. Porque a atmosfera é uma coisa muito complicada. Tem 1000 coisas na atmosfera, inclusive tem partículas, né? Tem matéria sólida. Qual é a palavra? Particulado, mas além do material particulado tem. Como? Aerossóis, né? Que é um material particulado. Então, você fazer um modelo em que você leve em conta todas essas coisas, dá origem a dúvidas. Tanto que as previsões são de que a temperatura subiria entre 2 e 6 graus. Né? É uma faixa de incerteza considerável. E esses modelos tiveram, no entretanto, esses modelos tiveram muito sucesso em prever o passado. Porque você tem uma curva, você tem curvas de aquecimento da Terra desde 1850, porque foi quando começaram a medir a temperatura. Né? Então você faz o modelo, você olha para trás e vê se você consegue descrever o que aconteceu no passado. E consegue. Aí você começa a extrapolar e tem 1000 divergências. Eu diria que o mainstream, quer dizer, a grande quantidade das pessoas que trabalham nessa área acreditam que não há a menor dúvida de que o aumento do CO2, o aumento da concentração de CO2 na atmosfera vai levar ao aquecimento e, portanto, a fusão das calotas polares e por aí fora. Quando está em dúvida, e de vez em quando aparecem esses céticos. Alguns desses céticos são pirados, né? O Azevedo é pirado. Que Deus o tenha, aliás. Né? Aí era uma coisa política, né? Quem fala de efeito de estufa é esquerdista, e ser de esquerdista tem que... quem viveu isso sabe o que houve com a Universidade de Brasília, né? Quer dizer, não é mesmo? Você tinha um livro de Marx na estante, né? Não é mesmo? Exatamente. Quer dizer, que loucura é essa? Não, mas é que alguns de vocês viveram isso, né? Quer dizer, o problema não era você cometer um crime, né? Era você ler um livro, né? Então, o Azevedo é desse tipo. Quer dizer, ele nunca veio... a gente conhece bem o Azevedo, né? O pessoal de Campinas conhece ele bem, e de São José também. Ele nunca veio com nenhuma ideia sólida. A declaração dele foi política, né? Ele disse que, no fim, isso é uma trama dos esquerdistas, viu? Para prejudicar o capitalismo, não sei o quê. Quer dizer, coisas desse tipo. Agora, cientificamente é um grande problema. Vários dos nossos colegas estão se matando trabalhando nisso, né? O pessoal do ITA, né? Trabalha muito nisso. O Carlos Nobre também fez toda uma carreira nessas coisas. Eu acho que o conjunto da evidência científica é muito sólido, viu? Agora, esses aerossóis são uma perturbação considerável, viu? E aí tem umas ideias, inclusive, criativas, viu? De jogar aerossóis na atmosfera, né? Não é mesmo? Porque os aerossóis esfriariam a Terra. Né? Mas... Professor, boa tarde. Aqui ao fundo. Uma curiosidade. Ribeirão Preto é caracterizado como a capital do agronegócio e tem tudo aí para ser a capital, talvez, da agroenergia, através da geração de bioeletricidade. Isso. Uma curiosidade, o pré-sal, esse potencial de gás que nós temos, e a própria CESP e a AES já sinalizaram que poderiam investir em térmicas a gás, até no interior do estado. O senhor vê isso como uma ameaça para a gente, em relação à competitividade da biomassa com térmicas a gás? Vou dar duas respostas.
uma é factual. Está ocorrendo. Vai ter um leilão de energia nova. Você sabe como é que o sistema elétrico se expande no Brasil? Há um órgão lá do governo federal que faz um leilão. Não é mesmo? É um leilão mais ou menos conduzido. Ele diz, olha aqui, nós precisamos expandir a produção de eletricidade. Se você apresentar um projeto de biomassa, o preço máximo é X. Se você apresentar um projeto com gás, o preço máximo é X por aí afora. Isso está andando. Vai haver um leilão agora. O número de projetos de gás é enorme. E o número de projetos de biomassa é pequeno. Está ocorrendo. E tem várias razões para isso. Né? Em primeiro lugar, gás, como petróleo, foi inventado pelo demônio. Né? É um negócio formidável. Né? Honestamente, né? Sabe? É como petróleo, corre num tubo, né? Não é como carvão, que é sólido, biomassa é sólida também, é uma coisa desagradável. Qualquer engenheiro odeia aquilo, né? De carregar para lá e para cá, essas coisas fluem. E com essas turbinas a gás modernas, produzir eletricidade com gás é uma boa, viu? Elas são muito eficientes. Tem alta, sabe, antigamente um gerador de eletricidade tinha uma eficiência de 25%, que é fixado pelas leis da termodinâmica. Com essas turbinas a gás modernas, que são adaptadas das turbinas de avião, você gera com eficiência de 50%. Então há uma grande quantidade de projetos de gás. E poucos projetos de biomassa, porque bioeletricidade é mais complicado, porque você tem que mudar o maquinário que você tem na usina. Né? O governo está tentando criar, o governo do Estado de São Paulo está tentando criar facilidades fiscais para que os usineiros mais antigos mudem as caldeiras. Porque os modernos todos mudaram. Nas novas usinas, o pessoal já coloca as caldeiras de alta eficiência, o que eles chamam de greenfields, né? Mas os usineiros mais tradicionais têm que fazer um retrofit. Eles precisam trocar. É como reforma em casa, né? Engenheiro não gosta de fazer reforma de casa, né? E nem os donos da casa gostam, né? Então está ocorrendo, viu? Eu acho que vai ser preciso uma boa reflexão e políticas públicas para evitar que isso ocorra em grande quantidade, viu? Porque senão o Brasil vai virar prisioneiro de petróleo, de gás, né? Como virou a Holanda, é o que eles falam que é a doença holandesa, né? E há pessoas até que têm medo de que essa ênfase no pré-sal acabe consumindo os recursos de pesquisa dos fundos nacionais de desenvolvimento de ciência e tecnologia. Aí vai ser preciso resistir, viu? Quer dizer, como os cientistas fizeram em 75 ou coisa assim, porque é uma coisa de visão curta, viu? Quer dizer, o pré-sal está longe ainda, não tem petróleo correndo ainda do pré-sal, viu? E os problemas que vão se originar da extração do pré-sal em grande quantidade não estão entendidos ainda completamente, viu? De modo que não pode esquecendo dessas outras opções, viu? Só complementando o que o senhor disse, a nossa preocupação é olhando para um lado a questão do pré-sal e no curto prazo a questão de energia eólica. Fica muito difícil a gente competir com a energia eólica, vídeo que tem acontecido nos últimos anos com esses leilões. Exceto em alguns lugares do Brasil onde o regime de ventos é muito bom, viu? Aqui não é muito bom, aqui em São Paulo. Mas no norte, não no nordeste, viu? No norte ele é bom, viu? No leilão tem bastante propostas para venda também. Viu? Muito obrigado. O que está no leilão está no site da EPE, viu? Existem esses dados, né? Professor, eu acho que para a Universidade de São Paulo é um orgulho ter o senhor nos cargos que já atuou. Eu acho que isso, tomara, né, quem dera a USP gerasse mais políticos, se o senhor, né, de alguma forma é um político, do gabarito do senhor, com muitas contribuições importantes. Agora, voltando para a questão da sustentabilidade. Ainda que nós tivemos vários avanços, eu acho que o álcool também, até certo ponto, tem o orgulho do Brasil, tem muitos problemas. Aqui em Ribeirão Preto, toda semana a gente escuta morte de trabalhador. No gráfico mesmo do senhor, nós vimos lá, a área de cana queimada ainda é muito grande. Em valores brutos, reduziu 20% ou menos. Então, ainda muita queimada. Eu moro aqui do lado, a gente recebe queimada todos os anos. O cara paga a multa e queima.
né? Continua queimando do lado, aqui, do lado da cidade. A USP vive chuva de particulados aí, particulados grandes, né? Então, a queimada está aí ainda, né, muito forte para a saúde pública. A questão do trabalhador e uma superexploração do trabalhador. E no limite a gente sabe também que hoje a gente está brigando lá para que não tenhamos um ataque ao nosso Código Florestal e, infelizmente, o agronegócio, uma parcela do agronegócio, é uma das que está na ponta aí, né, lutando contra esse, ainda não entenderam que é possível gerar energia, gerar alimentos, produzir sem degradar tanto. Então nós temos grandes enfrentamentos aí. Eu gostaria que o senhor tecesse considerações, inclusive pensando como a universidade pode continuar e aumentar sua contribuição perante a esses outros desafios, né? Obrigado, professor. Olha, é verdade, viu? Tem uma porção de problemas remanescentes. O problema do ozônio é um problema, quer dizer, até um problema que nós criamos, né? Não é nem remanescente, é um problema que nós criamos. A eliminação das queimadas, do corte de queimada, está previsto na lei, tem um cronograma, né? E, sabe, aí não é tanto a universidade, são os promotores públicos, precisa apertando esse pessoal. Sabe, para aprovar essa lei, eu era secretário na ocasião e tive que negociar com a Assembleia. É um negócio, parece comprar um tapete no Egito, né? A gente vê isso nos filmes, né? Quer dizer, você chega lá e diz, quanto custa esse tapete? O sujeito fala, $800. Aí você diz, não, é muito caro. Bom, então eu deixo por 200, né? Quer dizer, foi uma negociação, e acredite, viu, foi uma negociação desse tipo, porque havia grupos da Assembleia, grupos de deputados ligados ao agronegócio, que queriam que o horizonte de tempo fosse 2025. Ou seja, era para empurrar para as calendas, né? E havia grupos de ambientalistas que queriam que fosse em 3 anos, coisa assim. No fim, nós conseguimos lá um cronograma razoável. Esse cronograma não vai indo mal, viu? Mas aí, sei lá, precisa de vigilância, né? Precisa chamar a atenção das autoridades e introduzindo. O que está acontecendo é que em tecnologia, mais do que em ciência, né? Em tecnologia tem umas surpresas boas, né? A mecanização do corte de cana evoluiu. Então as tecnologias evoluíram, agora está ficando econômico. No começo era caro, né? Porque você diz, bom, eu tenho que comprar um trambolho daqueles, né? Aliás, parece que tem um bocado de informática, né? Precisa dar um curso. Os motoristas, né? Se colocar você dentro de um bicho daqueles, você não consegue dirigir, tem que fazer um curso bom. Então, o que eles estão descobrindo é que agora acabou virando um bom negócio. Quer dizer, o que nós forçamos eles a fazerem, agora virou um bom negócio. Por exemplo, uma parte da cana que pode queimar é nas encostas, viu? Quando tem um declive, porque não existiam máquinas que funcionassem com declive maior do que, não sei quanto, 12% ou 15%. Né? Agora a John Deere, essas companhias que fazem máquinas, estão fazendo máquinas especiais para colher encostas. De modo que é isso, não é bem uma atividade universitária. Se bem que há coisas na atividade universitária que eu acho que ainda... A questão dos perigos para a saúde pública ainda realmente mereceria mais estudo. Né? Bom, em São Paulo, não só merece, como ocorre, porque basta ver uma inversão térmica em São Paulo, não é o caso aqui de Ribeirão, que os pronto-socorros ficam cheios de crianças com asma. Né? Eu usei esse argumento com o prefeito numa ocasião. Eu falei, porque o que torna a qualidade do ar de São Paulo muito ruim é o diesel, mais do que a gasolina, porque a gasolina já houve um progresso, exceto pelo ozônio, por causa do que nós discutimos. Mas diesel brasileiro é muito sujo. Né? E está demorando muito para a Petrobras produzir um diesel limpo. Então, toda vez que tem uma inversão térmica em São Paulo, bom, vocês conhecem São Paulo, fica aquele negócio cinzento lá, e os hospitais cheios de crianças. Eu expliquei para o prefeito, eu digo, olha aqui,
são os hospitais municipais, porque a maioria das crianças vão para os hospitais municipais. Você economizaria dinheiro, não é mesmo, se tomasse outras providências. Por exemplo, aumenta o IPVA de carros, de caminhões, né? Coisas desse tipo, né? Eu nunca tive sucesso. Uma ocasião, bati boca com a Marta Simplici, que é colega nossa, formada pela universidade, bati boca com ela. Ela falou, professor, eu tenho mais com o que me preocupar, etc. Aí não dá. Mas é isso mesmo, viu? Quer dizer, é uma coisa contínua. Agora, de fato, pesquisas de segunda geração, isso é de fato a grande prioridade, né? É você aprender a fazer esses combustíveis, porque etanol é um deles, eu tenho outros, eu tenho butanol, viu? Você não precisa fazer etanol. Eu não sei a resposta. Talvez butanol tenha menos problemas com ozônio. Eu acho que... Porque acho que depende da temperatura em que ele queima. Mas butanol é um produto que você pode produzir. A DuPont não está pesquisando não na linha de produzir etanol, de glicose. Ela está tentando produzir butanol, que tem uma densidade maior. Aí você não precisa ter um tanque de gasolina tão grande, né? Porque os nossos carros a álcool têm um tanque de gasolina maior, porque o conteúdo calorífico do etanol é 35% menor do que o conteúdo da gasolina. Eu estava louco para fazer mais uma questão, quando vocês comentaram aí de pessoas alarmistas, né? Com relação à energia hidrelétrica no Brasil. Então, o quanto é fato, o quanto é mito, a questão de que a Itaipu é extremamente ineficiente e que nós não precisaríamos de outras grandes usinas se as que existem, de fato, fossem mais eficientes. Isso é alarmista? Eu não entendi a pergunta. A minha pergunta é a seguinte, a gente ouve falar, que eu não sei se é mito ou se é verdade, que a usina Itaipu, por exemplo, ela é muito pouco eficiente. Não é verdade, mas enfim, continue. Que se houvesse um investimento financeiro para aumentar a eficiência de Itaipu, nós não precisaríamos de outras hidrelétricas. Não, olha aqui, tudo bem. Isso aqui, essa informação se origina de um relatório preparado pela WWF por uns colegas nossos da Universidade de Campinas. Não é mesmo? E eles, eu até fiz um prefácio para essa publicação, eu conheço bem qual é a origem disso. O que há é o seguinte, viu, é que antigamente se faziam esses grandes geradores com ferro com a permeabilidade magnética que não era a melhor possível. Agora existem umas ligas com permeabilidade magnética melhor, que, portanto, rodando na mesma velocidade, produzem mais eletricidade. Eles se enganaram, viu? O que há com otimização de hidrelétricas é que a otimização é possível na alimentação que a água faz da usina. Por exemplo, a Cataratas do Niágara, que é uma das mais antigas cataratas que foi utilizada para a produção de eletricidade, sofreu um processo de reorganização do uso da água que permitiu que ela gerasse mais eletricidade. E aí criou essas ideias de que você podia fazer isso com Itaipu, com outros também, etc. E tal. Não é verdade, viu? São pequenos ganhos incrementais, viu? Esse relatório da WWF, que um dos colegas nossos de Campinas, Januzzi, coordenou, mas eu escrevi um prefácio. O prefácio é cuidadoso, viu? Mas ainda assim ele foi interpretado dando origem a essa interpretação que você falou. Não é verdade, não, Itaipu é uma boa usina, viu? Lamentavelmente nós precisamos de outras usinas, viu? Não precisam ser gigantes, como Belo Monte, viu? Eu tenho defendido que as usinas hidrelétricas que sejam construídas sejam usinas de tamanho médio, porque elas têm menor impacto, né? Toda mega usina, tudo que é mega, uma cidade também, uma mega cidade também faz isso. Ok. Eu queria então agradecer ao professor Goldenberg mais uma vez, obrigado, e temos um coffee break ali. Alô, oi.